Mas agora a gente vai falar sobre o mistério dos corpos encontrados em uma embarcação no Pará. Os corpos em estado avançado de decomposição que foram encontrados em uma embarcação à deriva na Baía do Maiaú, no estado do Pará, começaram a ser identificados. Nós vamos agora até Belém com a repórter Ligiane Alencar, que tem todos os detalhes a respeito desse trabalho agora de identificação dos corpos. Chega agora a Ligiane no Morning Show. Bom dia. Olá, Kobayashi. Bom dia para você e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan News. A Polícia Científica do Pará iniciou ontem, em parceria com a Polícia Federal, os trabalhos para identificação dos corpos encontrados em embarcação à deriva na região de Bragança no último sábado. Ao todo, 9 corpos foram encontrados, 8 dentro da embarcação e 1 nas proximidades do barco. Documentos e objetos que foram encontrados junto aos corpos apontam que as vítimas eram migrantes do continente africano, da região da Mauritânia e Mali. Mas, conforme os agentes, ainda não é possível descartar a existência de vítimas de outras nacionalidades. O trabalho da Polícia Federal para identificar os corpos encontrados na embarcação vai continuar. Os corpos seguem hoje para o Instituto Médico Legal de Belém e, para curiosidade de muitos, que perguntam como esse trabalho está sendo realizado, a Polícia Federal está aplicando aqui no Pará o protocolo para estabelecer a identidade das vítimas, o protocolo da Interpol para identificar vítimas de desastres. E todo esse trabalho de perícia tem como objetivo, além de identificar a nacionalidade das vítimas, a identidade das vítimas, também a causa da morte e o tempo em que essas mortes já aconteceram. Muito bem, conosco aqui no Morning Show, a Ligiane Alencar, direto da Jovem Pan de Belém, trazendo detalhes a respeito desse trabalho agora para desvendar esse mistério, o mistério dos corpos que foram encontrados em uma embarcação lá no estado do Pará. Obrigado, Ligiane. Volto sempre aqui ao Morning Show. Um bom dia para você. Telhada, que situação, hein? De repente, a turma encontrou um barco cheio de corpos já em estado avançado de decomposição. Isso naturalmente gerou uma investigação para saber primeiro quem são essas pessoas, essas vítimas. Já aí uma primeira informação de que seriam de africanos, pessoas que estariam vindo de outros países, talvez, imagino, refugiados ou imigrantes, não se sabe ao certo. Agora um trabalho para identificar especificamente a identidade mesmo de cada de cada uma dessas pessoas. E como é que morreram, né? Se foi algum acidente, se foi alguma execução dessas pessoas, um trabalho para a polícia agora, Telhada. É um caso envolto em mistérios, não tem nenhuma testemunha, né? Ninguém pode trazer vestígios, um barco à deriva, sem nenhuma forma de propulsão, sem motor, sem vela, da onde veio. Então, assim, eu levanto até uma outra hipótese aqui que tem que também ser adotada nas linhas de investigação. Pode ser questão de imigração ilegal, sim, mas e a questão da pirataria? Nós também temos que levar em consideração de que maneira que esses corpos foram encontrados, mortos de que maneira, né? Foi por ferimento pérfuro contundente, foi a tiro, foi mortes naturais, foi desidratação, foi facada. Então, assim, muita coisa tem que ser levantada. E a pirataria, infelizmente, no oceano e nas águas internacionais tem sido algo cada vez mais constante que pode estar se aproximando das nossas costas aqui brasileiras. Já pensou, estaria chegando no Brasil até uma possível pirataria? É uma linha que não deve ser descartada, né, Omar? Pois por enquanto ainda tem pouca informação para a gente ter um diagnóstico mais contundente do que se trata, né? Tem muito mistério nessa história, porque pode ter sido o caso de uma morte no oceano, em área internacional, e o barco foi encontrado à deriva, né? Então, não necessariamente essas mortes ocorreram em território nacional. É um dos elementos que a gente precisa ainda que o trabalho da polícia e da perícia, né, consiga esclarecer. Há quanto tempo eles estavam mortos, né? Quais foram as causas da morte? Porque também existe um perigo grande, né, de ter uma dificuldade de identificar essas pessoas. Se não são brasileiros, será que ainda não tinham feito o processo de regularização migratória? Porque, se for o caso, quer dizer que o Brasil sequer possui documentação dessas pessoas para poder tentar
identificar, com base nas impressões digitais, com base em outros dados, quais seriam as reais identidades dessas pessoas. Então, por enquanto, ainda há muito mistério. Pode ser um caso de pirataria, pode ter sido um crime fora do território aquático, né, do território marinho brasileiro, pode ter sido em águas internacionais ou pode ter sido já no Brasil. Precisamos da investigação para poder começar a desvendar esse grande mistério. Muito bem, a gente vai continuar acompanhando esse mistério. A nossa equipe da Jovem Pan de Belém, inclusive, está acompanhando lá mais de perto todas as evoluções dessa investigação, as identificações que estão sendo feitas e mais detalhes a gente vê aqui na nossa programação.